Ana, meu filho não dá valor para o dinheiro. Ele não valoriza as suas coisas. E agora, como é que eu faço? Eu sou Ana Luísa Carvalho, sou especialista em investimentos, certificada pela Ambima e trabalho com planejamento financeiro, pessoal e familiar. Mas eu gosto mesmo de falar sobre educação financeira para criança. Então vamos ver como que a gente faz para a gente ensinar os nossos filhos a dar valor ao dinheiro e dar valor para as suas coisas. Bom, primeiro, até que ele descubra os valores pessoais dele, ele vai seguir o seu exemplo. E o seu exemplo é uma coisa que você não ensina numa conversa, né? Você ensina ali, ó, dias, semanas, meses, com ações, tá? Mas vamos lá. Primeiro, observe todas as coisas dele que ele mesmo valoriza. Eu vou dar alguns exemplos. Ó, meu filho agora começou a desenhar labirintos. E aí eu falei com ele: ah, legal, a gente pode escanear. Pronto, amou a ideia de escanear e começou a fazer mais labirintos ainda. Isso aqui não tem um valor financeiro, né? Um pedaço de papel, grafite, não custa tanto dinheiro assim. Mas o valor vem da dedicação dele, da criatividade dele, em criar os desenhos diferentes. Ele quer escanear para poder montar como se fosse num livro. E a gente dando valor a isso, colocando realmente, estou fazendo uma diagramação, ele vai vendo o quanto que as coisas dele, que ele produz, são importantes. Já o caçula monta umas coisas mais assim, diferentes, digamos assim. Isso daqui, por exemplo, uma tampinha com essa balão, uma linha, não foi aleatório, tá? Não foi só o que ele encontrou. Ele encontrou a tampinha, ele teve a ideia, ele foi procurar o balão, ele foi procurar a cordinha e isso daqui, segundo ele, é um relógio. Então, assim, a gente arrumou um lugar para guardar o relógio. Quando ele quer sair de casa com o relógio, claro, se for possível, né? Ele leva, eu incentivo, nem que eu tenha que guardar na minha bolsa depois. Mas o interessante é que aquilo tem valor para ele e a gente reconhece o valor das coisas que ele gosta, né? Além disso, a gente coloca também coisas que eles fazem pela casa. Então, por exemplo, a gente tem um quadro aqui em casa, que não é um quadro, uma cartolina que a gente pintou e pendurou como se fosse um quadro, né? Que quando eu dou valor a alguma coisa, eu mostro para as pessoas, né? Então, a gente colocou, tem trabalhinhos de escola, como enfeites pela casa. Não é tudo, né? Não dá pra gente usar tudo, pra gente guardar tudo. Mas eles não precisam saber que alguns trabalhinhos foram descartados, né? E alguns trabalhinhos foram guardados lá no alto do armário. Eles precisam ver que algumas coisas que eles trazem têm valor para nós também. E aí eles mesmos vão dando valor para as coisas deles, essas coisas pequenas que eles estão fazendo, né? É para a gente poder mostrar a importância. Depois, a gente precisa também mostrar para eles como que a gente valoriza as nossas coisas. Então, as roupas, os objetos, as coisas da casa. Quando uma coisa da casa quebra, a gente primeiro tenta consertar, né? E só se a gente realmente não conseguir que a gente avalia como jogar fora e comprar outro. E também sem jogar fora de qualquer maneira, né? Mas avaliando como é que eu faço para descartar esse objeto de uma maneira mais sustentável. Isso tudo mostra que aquele objeto, aquele item, ele tem valor para mim, né? Outro ponto também, quando a gente dá valor para as nossas coisas, a gente não fica comprando mais o tempo todo, né? A não ser, obviamente, aqueles itens que acabam. Mas se eu tenho um guarda-roupa cheio, eu gosto das minhas roupas, as minhas roupas cabem em mim, vestem bem, eu não vou ficar comprando roupa nova o tempo todo. Por quê? Porque eu dou valor para as roupas que eu já tenho. Eu faço uma recombinação, né? E quando a gente compra uma coisa nova, porque é natural, de vez em quando a gente compra uma coisa nova, renovar, a gente compra com amor, né? A gente cuida, a gente mostra para as pessoas, a gente usa, a gente desfruta o prazer de ter aquele item, aquele objeto, né? Então, quando a gente demonstra esse prazer que a gente tem nas coisas que a gente já tem, sem ficar o tempo todo de olho no que a gente ainda não tem, a gente começa a mostrar como que a gente deve valorizar o que a gente já conquistou até hoje.
Um segundo ponto muito importante é a gente não vincular o preço em dinheiro ao valor das coisas. Preço é uma coisa, valor é outra completamente diferente. Tem um outro vídeo no canal só sobre essa diferença entre preço e valor. Então, vou dar um exemplo. Quando, há um tempo atrás, surgiu a febre do cubo mágico aqui em casa, né? Meu filho pediu de presente. Ele, na verdade, viu com um primo, depois viu com um amigo o cubo mágico, ficou interessado, pediu para ganhar um cubo mágico. E aí, ele ganhou esse cubo mágico aqui de presente de aniversário, que é um cubo super baratinho, né? Um brinquedo barato. Mas era isso que ele queria. Então, ele ganhou isso. E ele ficou super feliz. E ele brincou, e ele foi nesse cubo aqui que ele aprendeu a montar o cubo 3x3. Então, a gente precisa dar valor para o item, pelo valor que o item tem para aquela pessoa, né? Eu não estava interessada em aprender cubo mágico, eu não dei valor nenhum, depois até aprendi. Mas ele queria esse porque ele estava interessado, então o valor desse cubo para ele era muito alto, não importa que o preço seja barato. E aí, como é que a gente faz isso? Tem uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência, né? Ah, mas você quer só isso daqui? Isso aqui é tão baratinho, eu vou te dar esse. E aí escolhe mais uma outra coisa. Aí eu já estou vinculando o valor do presente ao preço. Se ele quiser um presente barato, ele pode escolher 2. Não é essa a ideia, né? Que aí ele vai se ligar de que o que ele deveria querer é alguma coisa cara. Uma coisa barata ele não deveria querer somente, né? Não é isso que a gente deve fazer. A gente deve incentivar aquele objeto que ele está dando valor naquele momento. Se o preço for barato, melhor ainda. E se o preço não for barato, se for muito caro, aí sim a gente conversa, né? Explica, olha, esse valor, esse preço aqui a mamãe não consegue comprar, ou a gente vai ter que esperar um tempo, ou enfim, aí a gente vai criar outras estratégias. Mas quando o preço é barato, a gente não tira valor do objeto só porque o preço é barato. Não, a gente incentiva, tá? Porque aí ele começa a dissociar o preço do valor, né? Outro ponto importante, aí já entra mais na questão de valorizar o dinheiro em si, né? Não só as coisas compradas com dinheiro, é não jogar culpa para cima do dinheiro, né? Então, assim, a gente joga a culpa para cima do dinheiro o tempo todo. Eu vou trazer 2 exemplos aqui e aí você vai ficar atento para poder enxergar outros exemplos no dia a dia. Então, por exemplo, às vezes a criança está fazendo alguma coisa errada e a gente fala logo do dinheiro, né? Uma vez aqui em casa, meus filhos estavam jogando bola no quarto, a bola bateu naquele plafond do ventilador, né? Uma cúpulazinha que fica embaixo do ventilador cobrindo as lâmpadas, né? E aí quebrou e espatifou no chão. E qual é a nossa primeira reação? Isso custa dinheiro, né? Custa caro, tem que comprar um novo. Calma. Nessa hora, pensa se existem outras coisas, né, que você poderia dizer para chamar a atenção para o fato de que aquela foi uma ação que deu um resultado ruim, né? Então, por exemplo, olha o perigo de machucar alguém. Era um plafond de vidro, caiu no chão, espatifou. Se caísse os caquinhos em cima de alguém, né, podia machucar feio. Além disso, agora que a gente está sem o plafond, não tem como filtrar aquela luz, né? Fica a luz direto no olho. Olha só, vai demorar até a gente conseguir comprar outro, porque essa semana minha agenda tá complicada, não vou conseguir ir na loja. Olha, vai dar trabalho, porque a gente tem que achar um plafond que seja nesse mesmo modelo. Por acaso eu descobri que não fabrica mais o modelo do plafond do ventilador deles, então tive que ver um outro para adaptar. Então tudo isso a gente está mostrando as consequências de uma situação e não estamos envolvendo dinheiro ainda, né? A gente pode falar que o quarto não tá tão bonito sem o plafond, olha só, a gente não teve cuidado e aí o nosso negócio quebrou, agora o nosso quarto não tá tão bonito. E por último, a gente pode falar também, além disso, custa dinheiro, né? Mas a gente não deve jogar toda a culpa no dinheiro, tá? O problema não é só o custo, existem várias outras questões envolvidas, né? Então assim, eu tô com raiva, vou quebrar minha mochila. Mas como é que você vai fazer para ir para a escola com a mochila quebrada? Vai ser muito mais pesado de ficar carregando essa mochila de rodinha quebrada no meio. Ou então você não vai mais usar a rodinha que você queria tanto. Mas como é que vai ser isso, né? E aí só depois você fala, olha, custa dinheiro. Então,
a gente pode tirar um pouco da culpa. Um outro exemplo é a questão do nosso trabalho, né, com as crianças. Então, é muito comum, né? Poxa, mãe, mas você vai trabalhar de novo, mas você trabalha tanto, eu queria ter mais tempo com você, você tem que trabalhar. E o que a gente fala? Automaticamente, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que pagar as contas. Você não quer ter esse negócio super caro? Você não quer desfrutar daquela experiência que custa dinheiro? Então, eu tenho que trabalhar. Não, calma, né? Você não trabalha só pelo dinheiro, tá? Sim, a gente trabalha porque o nosso trabalho é útil para a sociedade. A gente se sente útil quando a gente coloca o nosso trabalho a serviço dos outros, né? Porque a gente sempre trabalha para o outro, mesmo que você trabalhe numa empresa B2B, o seu trabalho ele impacta na vida de outras pessoas lá na ponta. Tem até um vídeo sobre isso no Instagram também, mas depois eu regravo. O nosso trabalho, ele gera reconhecimento profissional. Olha, eu trabalho porque eu gosto, né? Que as pessoas entendam o que eu faço, a importância do trabalho que eu executo. O trabalho, ele permite que a gente realize projetos, né? A gente tem uma ideia, uma coisa que a gente quer colocar no mundo e a gente consegue através do nosso trabalho, muitas vezes, né? Porque o trabalho mantém a minha cabeça funcionando. É claro que existem outras coisas que mantêm a nossa cabeça funcionando. Mas eu, por exemplo, que gosto de trabalhar, eu vejo muito valor no meu trabalho em relação a me manter ativa. Eu preciso estar sempre me atualizando, me desenvolvendo, porque o meu trabalho requer isso. E isso é bom para mim, né? Eu me desenvolver traz um retorno positivo para minha vida pessoal também. Desenvolve minha criatividade, resolução de problemas, eu descubro coisas novas, entre outros. E por último, também eu ganho dinheiro. Olha que beleza, né? Ainda gero dinheiro para a gente poder bancar as coisas que a gente quer, né? O sustento básico e outras coisas além. Então aí você começa a mostrar o valor que o dinheiro realmente tem, né? Que não é aquela coisa top, né? Que resolve tudo, não. Mas é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga alcançar várias coisas que a gente quer. Tem muita coisa que o dinheiro não paga, mas tem muitas coisas que o dinheiro paga e permite, né, que a gente alcance. Então, quando a gente muda essa nossa mentalidade, esse nosso olhar e começa a transmitir uma mensagem diferente, a criança começa a entender qual que é o valor do dinheiro, qual que é o valor das suas coisas e ela começa naturalmente a valorizar o que ela já tem hoje e a compreender que se ela quer alcançar alguma coisa diferente, ela vai precisar trilhar um caminho aí. É esse caminho que é o valorizar o dinheiro, né? Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário também, porque essas interações ajudam esse vídeo a chegar para mais pessoas. Muito obrigada e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.